Meus queridos, nós estamos em mais um calendário bíblico, calendário profético, celebrando mais um ano a festa dos tabernáculos, a 7ª festa no calendário de Deus e uma das mais importantes, pode descer, uma das mais importantes e uma das mais alegres festas. Todas as festas de Deus são pautadas na Bíblia, tanto Antigo quanto o Novo Testamento. E nós vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 7, né? Porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a base dele é o Antigo. E quando você lê Apocalipse, você vai encontrar aqui dos 486 versículos de Apocalipse, 278 são repetições do Pentateuco, da Torá. Então, no Apocalipse, você encontra o Antigo Testamento no céu. O Antigo Testamento no céu. Não existe essa desassociação, essa dicotomia de Antigo e Novo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse algo ultrapassado, retrógrado, obsoleto, que ficou no esquecimento, e agora nós temos um Novo Testamento. Inclusive, a Bíblia nem fala de Antigo e Novo Testamento, isso é uma nomenclatura teológica que os homens colocaram. A Bíblia é a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. A única coisa que passou do Antigo Testamento são as ofertas, os sacrifícios de expiação propiciatório, sangue de bode para purificar pecado, sangue de novilho, porque eram sombras e sinais apontando para o sacrifício perfeito que é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o resto, o padrão, a ética, a moral, todo é do Antigo Testamento, irmãos. Os apóstolos de Cristo eram judeus natos, de nascimento, de cultura, de religião judaica, com entendimento do Antigo Testamento, o próprio Jesus. Qual foi a Bíblia que Jesus usou? Qual foi a Bíblia que Paulo usou? Paulo usou o Antigo Testamento, Jesus usou o Antigo Testamento porque não existia Novo. O Novo Testamento vai completar-se exatamente com Apocalipse, praticamente 100 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então, nós vamos, eu não quero hoje, isso aqui não é uma aula de bibliologia, nem de nada, a gente, se quiser aprender mais com detalhe, em fevereiro a gente vai começar uma nova turma do ITE, Instituto Teológico EIC, você se inscreve, quando for daqui a 3 anos ou daqui a 5, porque agora em nome de Jesus nosso curso vai ser reconhecido pelo MEC, a gente está articulando aí, para isso aí vai ser 5 anos de curso. E quem fez? Pastor o Livre. Entra aí, faz mais 2 anos, ou é 1, se eu não me engano, e recebe o diploma reconhecido pelo MEC. Se não, em fevereiro a gente começa, que vai ser tanto livre como reconhecido. Você entra e você vai aprender isso aí com muitos detalhes. A gente vai ter 3 anos ou 5 anos para estudar com detalhe. Precisamos levantar a nova turma, né? Já temos a primeira turma de teólogos aí, todos com canudo. Eu quero só ver quando fizer a avaliação. Vocês vão passar no teste. Vão, porque são teólogos bons, né? Senão o professor não prestou também. Vamos deixar de conversa, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7 e versículo 9. Amém? Apocalipse 7 e 9. A minha tradução é de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Pode jogar aí para o povo que não trouxe Bíblia, quando ficar olhando pelo celular, porque depois a tentação de ligar, de tirar do modo avião, aí o celular toca, e aí aparece outra coisa, você se distrai e perde a palavra. Então olha para a tela, né? Ou para a Bíblia. Vamos olhar, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, essa é a NVI, a minha tradução é atualizada. Então, vamos tirar a NVI e botar atualizada. A revista e atualizada. Bota a revista atualizada aí.
É a ARA. A ARA, revista atualizada, a ARA. Pronto. Depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas, o ramo de palmeiras nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos, lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Meus queridos, hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: ensaiando tabernáculos. Vamos repetir o tema? Ensaiando tabernáculos. Mais uma vez, bem forte. Mais uma vez, bem forte. Ensaiando o tabernáculo. Ensaiando o tabernáculo. Por que ensaiando tabernáculos, pastor? Porque você está vendo aqui uma festa de tabernáculos acontecendo no céu, mas na verdade a festa de tabernáculo não é para acontecer no céu, ela é para acontecer na terra. Ela acontecerá na terra quando Jesus vier. Depois de 7 anos da grande tribulação, ele vem para julgar as nações, ovelhas, bodes e irmãos, estabelecer o reino milenial, o reino de 1000 anos, e aí Zacarias 14 se cumpre, a festa dos tabernáculos se estabelece como decreto de Cristo. E todas as nações da terra têm que subir todos os anos, durante 1000 anos, para Jerusalém, para celebrar a festa dos tabernáculos. Mas aqui nós vamos encontrar preliminarmente, antecipadamente, um ensaio da festa dos tabernáculos. Pastor, como provar que isso aqui é uma festa de tabernáculos ensaiada? Porque estão lá e eles vão vir depois para estabelecer o governo, por conta da linguagem. Por exemplo, o texto diz que a multidão estava com ramos de palmeiras nas mãos, linguagem de tabernáculo. A festa de tabernáculos é a única das 7 festas que se balança ramos de palmeiras nas mãos, para fazer alusão às tendas de palmeiras. Eles celebram a salvação. Linguagem de tabernáculos aqui, a própria palavra, Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A palavra é sucar, de tenda, de cabana. Por isso que o nome é Sucote,
é a palavra no plural, hebraica, para cabanas, a festa das cabanas. O texto diz aqui que eles não terão fome e não terão sede, provisão. Tabernáculos é a festa da provisão de Deus, que fez o povo caminhar 40 anos no deserto, sem morrer de sede, onde não tinha água, porque a água jorrava de uma rocha, sem morrer de fome, porque ele mandava pão do céu. Não haverá mais sol sobre eles. Tabernáculos fala do Deus que protegeu o povo do sol causticante, numa coluna de nuvem. Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, a tristeza vai embora, a alegria vai chegar. Tabernáculo é a mais alegre de todas as festas, a estação da nossa alegria. Deus os guiará à fonte da vida. Tabernáculos é chamada a festa das águas, por causa do ritual da retirada das águas e do derramamento das libações nas águas do tanque de Siloé. Então, o que nós estamos encontrando aqui é a linguagem de tabernáculo. Tudo aqui é alusão a tabernáculo. Agora, pastor, por que essa festa está sendo comemorada por antecipação lá? Porque eles estão ensaiando o que vai acontecer em plenitude depois de 7 anos da festa do casamento de Jesus com a igreja, e ele vai estabelecer o reino. Então, queridos, nós estamos aqui no Apocalipse capítulo 7, nós já estamos aqui em meio à grande tribulação. Em meio à grande tribulação. A igreja já foi arrebatada no capítulo 4, na pessoa de João, a igreja é arrebatada no capítulo 4. No capítulo 5, na pessoa de João, a igreja está no céu, contemplando a história do desenrolar da redenção. No capítulo 6, Cristo, o Cordeiro, começa a abrir os 7 selos, 4 principados satânicos, chamados de cavaleiros, são soltos sobre a terra. O primeiro, o anticristo; o segundo, a guerra; o terceiro, a fome; e o quarto, a morte. A grande tribulação já começa. E é aqui, no meio da grande tribulação, que João vê uma grande multidão de salvos. Porque depois que a igreja foi arrebatada, vai haver salvação, sim. O que nós estamos vendo aqui é o maior avivamento de salvação da história. Gente de toda tribo, língua, povo e nação se convertendo a Cristo. Como é que eles vão se converter? Pela pregação das 2 testemunhas, dos 144 mil judeus que vão se converter. Pastor, mas o Espírito Santo vai embora. Quem te disse isso? Quem pregou que quando a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo vai embora com a igreja, não sabe o que é teontologia, soterologia, e nem sabe o que é escatologia, nem pneumatologia. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Deus é onipresente. Deus está aqui, está ali, está acolá. O Espírito Santo nunca vai embora. Quem é que vai ungir de testemunhos para pregar aqui na grande tribulação? É o Espírito Santo. E esse selo na testa dos 144 mil, o selo de Deus, é o Espírito Santo. Tem gente que diz que até que a Bíblia vai... Tem gente que inventa tanta coisa que não sei, vai desaparecer Bíblia, o povo vai ler, não vai entender Bíblia. Que conversa é essa? A grande tribulação será o maior período de salvação, a maior colheita de salvação. Sabe por quê? A graça de Deus nunca vai deixar de acabar. Quando a igreja subir, ainda vai haver salvação, ainda vai haver manifestação da glória de Deus. Agora eu não quero ficar aqui, porque quando a igreja subir vai haver salvação, mas debaixo de muito fogo cruzado, de cabeças rolando, de muito tormento e de muitas catástrofes naturais que a terra vai experimentar. Mas vai haver salvação? Vai. João está vendo isso aqui. Então vamos lá, começar agora a nossa mensagem e ver algumas verdades sobre tabernáculo. A primeira delas é que tabernáculo é um tempo de ter a visão aberta. Diga comigo, tabernáculo é um tempo de ter a visão aberta. Veja aqui, nesse ensaio de tabernáculo, o versículo 9 começa dizendo assim: depois dessas coisas vi. Diga comigo, vi. João está dizendo, depois dessas coisas eu vi. De que coisa, João? Coisas que eu comecei a ver no capítulo 1. Porque
o Apocalipse é o livro das visões de Deus. Irmãos, o Apocalipse não é o livro mais difícil da Bíblia, não. O Apocalipse é o livro mais difícil para quem tem os olhos abertos, espiritualmente falando. Porque o Apocalipse é Deus abrindo a visão espiritual de João e mostrando o céu por dentro. Então, depois dessas coisas, da visão primeiro, que ele vê no capítulo 1, verso 12, quando ele vê o retrato do Cristo glorificado, que eu não vou entrar em detalhes, quando ele vê a história da igreja e a ação do Cristo nas 7 igrejas. Mas quando você chega, por exemplo, no capítulo 4, a primeira coisa que João vai dizer é, depois dessas coisas, olhei. Então aqui está a visão, ele olhou. Capítulo 5, vi na mão direita, ele está vendo. Capítulo 6, vi o cordeiro abrindo os 7 selos, abrindo o primeiro selo, e aí os 4 cavaleiros. Capítulo 7, verso 1, depois disso vi 4 anjos em pé. No versículo 2 ele diz, vi outro anjo que subia. No versículo 9 ele vai dizer, vi. E quando você chega, por exemplo, no capítulo 8, versículo 2, então eu vi os 7 anjos. Versículo 9, capítulo 9, João vai dizer, no versículo 1, quando o anjo tocou a trombeta, eu vi na mão direita. No capítulo 10, ele vê um anjo grande com o livro selado. Capítulo 11, ele vê as 2 testemunhas que vão evangelizar na grande tribulação. 12, a perseguição do anticristo contra a mulher, contra Israel. 13, a ascensão do anticristo. 14, os 144 mil glorificados. 15, os flagelos da grande tribulação. 16 também. 17, a grande prostituta. 18, a queda da Babilônia. E no capítulo 19 ele diz, eu vejo os céus abertos e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, e se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Na sua cabeça muito diademas, seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes para ferir com ela as nações. Ele está seguido por cavalos brancos e na sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vê o rei voltando para estabelecer o governo. No capítulo 20, aí ele vê Satanás sendo preso, o reino se estabelecendo, para tabernáculos de verdade começar, e no capítulo 21, aí Deus abre a visão dele, ele vê a eternidade, ele vê o tabernáculo eterno. Então diga, tabernáculo é tempo de ter a visão aberta. Agora pergunta para o seu irmão, como é que está a tua visão? Como é que está a tua visão, irmãos? Porque tem muita gente que não está vendo o que alguns veem. Porque a visão, o foco da visão deles é material, é terrena. É tempo da igreja voltar os olhos para o céu. Então, em primeiro lugar, João vê, irmãos, a visão da salvação. No versículo 9 ele diz, depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante de Deus vestidos, e eles clamavam. Qual era o clamor deles? Salvação pertence ao nosso Deus. Então, João vê a visão da salvação. E essa visão da salvação é uma salvação universal e sem acepção. Salvação pertence ao nosso Deus. Mas por que a salvação pertence ao nosso Deus, João? Pertence ao nosso Deus porque está nas mãos dele. E por que está nas mãos dele? Porque ele tem o poder de salvar. E quem ele salvou, João? A igreja nunca foi arrebatada, os salvos já foram para o céu. Mas a salvação continua. Eu vi de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de todas as nações, gente salva. Então eu quero te dizer, Jesus salvou, Jesus salva e Jesus salvará. E hoje é o dia da salvação e Ele salva a todos. Ele salva o alto, Ele salva o baixo, Ele salva o branco, Ele salva o preto, Ele salva o gordo, Ele salva o magro. Ele salva o doutor e Ele salva o que não é doutor. Ele salva o político, Ele salva o eleitor. Ele me salvou, Ele salvou essa igreja, porque salvação pertence ao nosso Deus. Se
tem salvo aqui essa noite, aplauda e manifeste a sua salvação. Agora, irmãos, João não vê a salvação de meia dúzia de pessoas. A visão é visão de multidões, porque Deus abre os olhos de João para ver a visão dele. E qual é a visão de Deus? Deus só tem uma visão. Qual é a visão de Deus? Pergunta a mim, qual é a visão de Deus, pastor? A visão de Deus é gente de toda a tribo, de todo o povo, de toda a língua, de todas as nações salvas. Deus só tem um projeto. Ah, já sei, o projeto de Deus para mim é que eu seja um grande empresário. Sim, você seja. Mas o que você vai fazer com a tua empresa? Tua empresa será instrumento de salvação? Porque Deus só tem um projeto. Ah, o projeto de Deus é que eu case com a mulher mais bonita e construa uma linda família. Sim, mas para quê? Essa família vai estar dentro do projeto de salvação? Deus não tem projeto segundo, projeto terceiro. O projeto de Deus é um: salvação. Essa é a visão de Deus. E se eu tiver todo tipo de visão e não tiver a visão da salvação da minha cidade, da minha família, do meu bairro, da minha nação e do mundo, eu não tenho visão nenhuma. Deus não tem visão de salvar minorias. Deus tem visão de salvar todos. Por isso que o texto está dizendo aqui, uma grande multidão. Você sabe que Deus nunca planejou a igreja pequena. Pastor, é verdade. Como assim, pastor? Ele começou com 12, depois era 70. Ele, depois dos 70, era uma multidão inumerável. E quando a igreja começa no mover do Espírito, o lema da igreja é avanço, é crescimento. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, o último versículo diz: e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que estavam sendo salvos. Porque a igreja é comparada a uma mãe espiritual. E uma mãe, uma mulher, casa, o maior sonho dela é gerar filhos. E se ela não gera, tem algum problema com o marido ou com ela, a saúde uterina está comprometida. Igreja, quando que não há salvação, novo nascimento, filhos espirituais sendo gerados, está com a saúde uterina comprometida. Tem algum problema nessa igreja? E se tem algum problema em mim, em você ou na igreja, hoje é dia de Deus quebrar a esterilidade. Porque Deus, a visão de Deus é multidões. Vamos ver aqui, ó. Atos, no capítulo 1 e 15. A Bíblia diz que começa com 120. Porque, na verdade, Paulo diz que mais de 500 viram Jesus ressuscitado e viram Jesus ascendendo. Aí Jesus diz, agora vamos esperar a promessa do Pai. Aí lá vai o povo, 500. Mas, e Pedro, me diga uma coisa, essa promessa vem quando? Não é tempo indeterminado. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Então, quando é para o churrasco e para o oba-oba, aí vai todo mundo. Mas quando diz vai é para orar e é para o tempo indeterminado, aí já diminui. Aí era 500, daqui a pouco saiu 100, ficou 400, saiu mais 100, ficou 200. Foi saindo, daqui a pouco só tinha 120. 120 perseveraram orando. E quando o Pentecostes veio, a primeira coisa que o Pentecostes fez, por isso que a igreja pentecostal não é que faz só muito barulho, é que cresce. Foi que houve que os 120 catapultaram para quase 3 mil. A primeira pregação de Pedro, irmão, se converteu quase 3 mil. Atos 2 e 42. Quando você chega no capítulo 5, aí não é no capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz o número cresce para 5 mil. Quando você chega no capítulo 5, 14, multidões de homens e mulheres crescia cada vez mais. 6 e 2 crescia o número dos discípulos. 6 e 7 em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. 9 e 31 as igrejas eram edificadas, tinham paz, andavam na consolação do Espírito Santo e se multiplicavam. 14 e 1
creu uma multidão de gregos e judeus. 16:5, igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número. 17:12, crescia muito a classe nobre, se convertia. 21:20, milhares e milhares de judeus criam. É a visão da multidão. Não, pastor, isso já cresceu muito, 200 pessoas. 200 pessoas é nada, meu irmão. Nós temos uma cidade aí, junto com a região interiorana, mais de 10.000 habitantes. Todos eles precisam ser alcançados. Depende de mim, depende de você. Hoje Deus vai colocar colírios espirituais e vai abrir a nossa visão, porque tabernáculos é tempo de ver, de ter a visão aberta. Eu não me conformo, porque Deus quer salvar. O projeto dele é salvar. Então está aqui a multidão de salvos. Multidão de salvos. Vamos pedir a Deus que abra a nossa visão, porque missão começa com visão. E todo missionário é um visionário. E todo coração sem Cristo é um campo missionário. E todo coração com Cristo deve ser um coração missionário. Jesus disse: levantem os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. Qual é a tua visão? Estou olhando para o meu umbigo, para minhas prioridades, ou eu estou olhando para um mundo perdido que carece de Deus e de salvação? O que é que eu estou fazendo na igreja? Cumprindo o ritual de domingo a domingo, ou cumprindo a missão para o qual eu fui chamado? Qual é a missão? Reproduzir a salvação que me tocou daquele que não é salvo. E se eu estou interessado em tudo, menos nisso, eu não estou interessado na visão de Deus, porque essa é a visão dele. João disse: eu vi uma multidão de todas as tribos, línguas, povos e nações. Primeiro ponto é que tabernáculo é tempo de ter a visão aberta, a visão das multidões. Segundo, tabernáculo é tempo de celebrar a salvação, meus irmãos. Celebrar a salvação, pastor? Celebrar a salvação. Está no versículos 9, 10 e 14. Vamos ver aqui. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas estavam em pé diante de Deus e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Só tem razão de celebrar tabernáculo quem foi salvo. E quem foi salvo precisa experimentar a alegria da salvação. E a alegria da salvação promove uma reação por uma ação divina. Como eu sei, pastor, que esses indivíduos estavam salvos aqui? Primeiro, porque eles clamavam que salvação pertence a Deus. Segundo, pela a posição espiritual em que eles estavam. Veja o que diz o versículo 9. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão, que nem podia numerar, de tribo, língua, povo, nação, que estavam em pé. Eles estavam deitados? Eles estavam deitados? Deixa eu ouvir. Eles estavam prostrados? Eles estavam jogados? Eles estavam de ponta cabeça? Diga, eles estavam em pé. Isso é posição de ressuscitado. A palavra grega aqui, esteme, que quer dizer, é a mesma, uma das palavras para ressurreição e vitória. Ei, meu irmão, o salvo não anda por aí se arrastando na lama do pecado, cabisbaixo,
O salvo anda de cabeça erguida, sem orgulho, mas de cabeça erguida, dignamente, em pé, levantado. Se você é salvo, você não pode ficar aí caído no chão. Hoje é dia de levantar, bater a poeira, olhar para frente e partir glorificando a Deus. Porque derrota nunca foi coisa de cristão. Você lembra da antiga música? Derrota não é coisa de cristão? Quem lembra, né, dessa música? Se levante do chão, erga a tua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Te levante do chão, erga a tua cabeça, derrota não é coisa de cristão. E se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, vitória sem dor. E se por causa de algum pecado? E se por causa de um pecado o teu fardo te tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alto que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Ei, salvo, levante a cabeça. Você foi arrancado da sarjeta do pecado. Ele te ressuscitou, te colocou de pé. Essa é a tua posição, andando em vitória. Agora, eles estavam de pé e dignamente vestidos de vestiduras brancas. Eles não estavam nus e nem seminus. Estavam vestidos. E vestidos de vestiduras brancas, irmãos. Vestura branca fala de quê? Pureza, santidade. Irmãos, a salvação é muito fina, de verdade. Porque ela é comparada com vestes finas e brancas. Uma roupa suja, manchada, preta, ninguém vê a sujeira dela. É por isso que você vê a pessoa do mundo aí, o cara fuma maconha, bebe, bate na mulher, se prostitui, faz o que não presta, e ninguém diz nada. Se um crente fizer tanto assim, olha, não é crente, porque a roupa é branca. Se tocou a mancha, todo mundo vê. Agora, como é que eu digo que sou salvo e a minha roupa espiritual está toda manchada? Eu não tenho diferença das pessoas do mundo. Meu comportamento é o mesmo, a minha linguagem é a mesma, as minhas atitudes é a mesma. No meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Porque a minha roupa espiritual é como a roupa deles. O texto diz que eles estavam vestidos de veste branco. E por que estava vestido de veste branco? Por causa da bondade deles? Não. Quando João viu aquela multidão, aí o anjo perguntou: Ei, João, e essa multidão de onde vem? De quem são? Aí João disse: Eu não sei não, esse povo vestido de branco, eu não sei de onde vem. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Porque eu quero dizer uma coisa para você: ação social não purifica pecado, lei do karma e reencarnação não purifica pecado, sofrimento não purifica pecado, não filosofia, sociologia, psiquiatria, psicologia, tudo isso é bom, mas não purifica pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de toda a mancha do pecado. Quem foi purificado pelo sangue aqui, aplauda e glorifique o nome dele. Irmãos, o senhor quer dizer, pastor, que o salvo não peca? Sim, é verdade, o salvo não peca, porque eu li João, no 1 João disse: aquele que é nascido de Deus não peca. Olha, não interprete a Bíblia. Não digo que ela não diz. A Bíblia não diz que o que é nascido de Deus não peca. Mas eu li, porque você leu uma tradução errada. Pega outra tradução, que a outra tradução vai dizer assim: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não pecar é uma coisa, não viver pecando é outra coisa. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que na vida do crente o pecado pode ser ocasional
um acidente de percurso de 30 em 30 anos, de 6 em 6 meses, ele pode deslizar, mas não é um hábito. Sabe por quê? Porque eu comparo o crente e o descrente da seguinte maneira. O crente é alguém com as vestes branquinhas, como a garça, que anda na lama. Você já viu? A garça anda na lama, mas é branca, não se suja. O crente, ele está vestido de roupa branca. Então ele vai para uma festa, e alguém diz, aquela festa ali, só se entra de branco. Se tiver uma manchinha, não entra na festa, que a festa é celestial, o tabernáculo do céu. Aí ele vai andando com a roupinha branca dele, bonitinha. Aí tem um charco de lodo antes de chegar na casa para entrar na festa. Aí ele vai devagarinho, tem umas pedras lá. Daqui a pouco passa uma ave, um pássaro. Escorregou, sujou. Meu Deus, sujei a roupa. Não posso entrar na festa. Eu volta para casa. Passa o detergente, a alveja, branquinho. Agora com mais cuidado. Assim é o crente, irmãos. O salvo é lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele pode pecar, mas quando ele pecar, a luz vermelha acende, a consciência acusa, ele vai para os pés de Jesus e diz, eu pequei, e o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Agora, se tem alguém na igreja que peca de manhã, de tarde e de noite, peca na segunda, na terça e na quarta, peca no domingo, escuta o pastor falando sobre pecado. Ele pode até ter sido salvo uma vez, mas ele morreu. Ele perdeu a sua salvação, porque a sua consciência não lhe acusa mais. Isso quer dizer, ele está com a consciência cauterizada e a luz vermelha não se acende. Qual é a diferença então do descrente? O descrente, o que não é salvo, é aquele cara que está com a areia movediça por aqui. Alguém diz, rapaz, você vai morrer afogado dessa lama. Ele diz, não, eu gosto dessa lama boa. E fica se lameando. Pessoas que têm prazer no pecado, amam o pecado, não podem viver sem o pecado, nunca foram salvas, mas os salvos tiveram as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, eles estão de veste branca diante de Deus, e só esses entrarão na presença dele. Tem algum salvo aqui que está de veste branca? Dê um aplauso a Jesus. Estão celebrando a salvação porque estão em pé. Estão celebrando a salvação porque estão de vestes brancas. E agora nós chegamos em linguagem de tabernáculos. Eles estão celebrando a salvação porque eles estão com ramos de palmeira lá no céu, nas mãos. Está aqui, pastor. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos e povos, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestido de vestes brancas, e clamavam, e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz ao nosso Deus, que se assenta no trono, é o Cordeiro, pertence à salvação. Eles estavam com um ramo de palmeira nas mãos. Esse ramo de palmeira nas mãos é a primeira linguagem de tabernáculo no texto. Porque era na festa dos tabernáculos, irmãos, que esses ramos de palmeiras eram trazidos para servirem de instrumentos de louvor. Veja Levítico, capítulo 23, versículo 40, como diz: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros e ribeiros, de 7 dias e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. É por isso que, se fosse a Jerusalém, no dia de Jesus, irmãos, a cidade de 600 mil habitantes capotava para quase 2 milhões de pessoas. Eu estive em Jerusalém em 2011, eu vi lá a celebração. Os rabinos, com aquele ramo de palmeira indo para as sinagogas, com aquelas frutas cítricas, né, para representar o Deus que lhes deu colheita, né? A cidra, por exemplo, eles usam. Então, no primeiro dia, eles apresentavam os frutos e os ramos de palmeira. Os frutos da salvação. Quem é salvo tem fruto. Porque tem muita gente que só quer dom, poder, remefly, reteté, gira, cai, fica de ponta cabeça, se arrasta. Tem uns até que berram, rincham como cavalo, dizendo que é unção. Eu vi um rinchando essa semana como cavalo. Mas no dia a dia, cadê o fruto?
Os dons é bom, irmão. Mas se a gente só tiver dom, a gente vira a igreja de Corinto. A igreja da bagunça. Era um profetizando contra o outro. Era gente, em nome do Espírito, amaldiçoando Jesus em língua que não era do Espírito. Aí Paulo disse, não, irmão, vocês têm todos os dons, tudo bem, mas vamos ser ordeiro, porque vocês têm que ter dons, mas se vocês são salvos, apresente fruto. Que fruto? O fruto do Espírito, a manifestação do caráter de Cristo em nós. E que fruto do Espírito é esse? Amor. Salvo que não ama, não é salvo coisa nenhuma. Eu conheci uma dirigente de ciclo de oração, 200 anos de igreja, e um dia disse, eu não amo a todos e não consigo amar todas as pessoas. É claro, tem 200 anos de religião, mas não encontrou-se com Jesus, porque o fruto do Espírito é amor. Amor que se manifesta em alegria, uma alegria sobrenatural. Alegria que se manifesta em bondade. Bondade que se manifesta em benignidade. Benignidade que se manifesta em longanimidade. Longanimidade que se manifesta em paz. Paz que se manifesta em paciência. Paciência que se manifesta em mansidão. Mansidão que se manifesta em equilíbrio. Porque ser cristão é ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão, no ser e no fazer. Não adianta curar enfermos, expulsar demônios e fazer as obras que ele fez se não tem o caráter dele. Tabernáculos é para quem tem ramo de palmeira celebrando na mão, porque apresenta fruto de salvação. Porque não adianta só ter ramo de palmeira e não apresentar fruto. Agora o ramo do palmeira é o que, pastor? É o símbolo da vitória, irmãos. Eles estavam celebrando a vitória com o ramo de palmeira de quê? De 40 anos no deserto. Deserto de serpentes, de animais peçonhentos, de escorpiões, de inimigos para destruí-los, de Balaão para amaldiçoá-los. Mas eles passaram 40 anos, os murmuradores caíram, mas os que permaneceram fiéis, entraram, viram as muralhas de Jericó cair, o Jordão se abrir e possuíram a terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje nós estamos celebrando aqui a vitória da nossa salvação. Faça assim com as suas mãos, balance os ramos de palmeiras, palmas nas mãos, significa a vitória da salvação. Amém? Veja que eles estão clamando o clamor da salvação. Clamavam com grande voz, não é com pequena voz. Salvo, expressa sua salvação. Ah, eu sou salvo em Jesus Cristo. Clamavam com grande voz, porque Deus não é surdo, mas também não é nervoso, dizia um pregador. Para que gritar e orar a plenos pulmões? Deus não é surdo. Aí o pregador também não é nervoso. Todas as vezes que você encontra a alegria celestial, é uma alegria retumbante. Israel, quando estava alegre, celebrava com tanta força que disse que a terra tremia. E os filisteus ficavam dizendo, misericórdia, Deus desceu no meio deles. Então quando você vê muito silêncio, fique desconfiado. Porque Deus está no silêncio, mas Ele está no barulho também. Por isso o texto está dizendo aqui, ó. Clamavam com grande voz, gritando, clamando é gritando. Então, sinais de salvo em pé, vestidos de branco, com palma nas mãos, a vitória da salvação. E aí nós vamos para o terceiro ponto. Tabernáculos é um tempo de adoração inigualável. Depois que João vê aquela visão, as multidões vão chegando de todas as tribos, 5 continentes, estão entrando na presença de Deus, celebrando a salvação, ramos de palmeira nas mãos. Aí o céu vai reagir, irmãos, porque a Bíblia diz que há alegria no céu pela salvação do perdido. Às vezes eu não reajo, às vezes a pessoa aceita Jesus, a gente ora tanto para alguém aceitar, e aceita o pastor, vem com essa pessoa aqui. Não reage, mas o céu reage. Olha a reação do céu. Quando o próprio céu escutou o clamor, clamavam em grande voz,
dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono pertence a salvação. Aí o versículo 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os seres viventes, ante o trono, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo amém, louvor e glória, e sabedoria, ação de graça, e honra, e poder, e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. O céu reage, o clamor dos salvos, e o céu reage, o trono. A primeira palavra que vai aparecer aqui é que eles estavam em pé ao redor do trono. O trono é o centro da adoração, e quem está sentado no trono é o alvo da nossa adoração. O trono é o eixo do tabernáculo celestial. O trono precisa voltar a ser o centro do nosso culto, onde ele reina a glória e ele é glorificado. O grande problema é que muita gente tirou o trono do centro do seu coração, e quando vem para o culto, o trono de Deus não é mais o centro do culto, porque o culto está girando em torno do homem. Não, eu queria aquela mensagem coach que é para massagear o meu ego e eu passar a semana todinha animado. Você não veio para o culto, eu não vim aqui para animar você. Eu vim aqui para adorar a Deus e pregar a palavra de Deus. E ninguém vim para culto. Eu vim ali, eu preciso buscar a minha bênção. Eu também vim buscar a minha bênção. Eu não vim buscar a bênção. Eu vim aqui adorar a Deus. Ele é o centro do culto. O culto não é antropocêntrico. O culto é teocêntrico. Porque no centro do trono está aquele que está sentado no trono. E ele é poderoso, ele é glorioso, ele é majestoso. Ele é santo, ele é fiel, ele é justo, ele é Senhor, ele é poderoso, ele é eterno, ele é onipotente, é onisciente, é onipresente, ele é imutável. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele a celebração, a ele o aplauso, a ele a adoração. O culto é por causa dele. Diz que um cara chegou para um pastor depois do culto: eu não gostei muito do culto hoje não. Eu disse: meu irmão, não se preocupe não, o culto não foi para você, não é para você gostar. O culto é para ele. O que importa é se ele gostou do culto. E se tem lágrimas, ele gosta. Se tem coração quebrantado, ele gosta. Se tem adoração, ele gosta. Mas tem gente que vem para o culto para tomar água, para ir no banheiro, para comer pipoca, para olhar celular, para conversar carga d'águas, para perder tempo, para ficar lá fora conversando. Nem o trono é o centro do culto que você está prestando, e nem o teu coração é mais o centro de Deus. Mas se o meu coração for o centro onde ele se assenta, então o trono não está só mais no céu, o trono está dentro de mim, e o trono de Deus me controla. Aplauda quem é crente e quem é salvo. Por quê, pastor? Porque quem está no meio do trono, irmãos, está aqui no versículo 17, ó. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono. Nós viemos aqui para olhar para Jesus, a beleza da sua face, a obra da sua redenção, a majestade da sua santidade, olhar para Jesus, adorar a Jesus. Amém? O trono, no centro, mostra a adoração inigualável. Aí nós vamos ver aqui a adoração dos seres celestiais. Eu não vou tocar nesse assunto nenhum tempo. Os 4 seres viventes, os 24 santos, todos os anjos, diz o versículo 11, todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos, não todos os anjos, é muito anjo. A Bíblia diz que é miríades e miríades de anjos. O trono de Deus é tão grande que cabe todos os anjos ao redor do trono dele. Eu não sei como. Miríades e miríades de anjos. Todos os anjos em pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, todos fizeram, sabe o quê? Prostraram-se. É a palavra grega proskuneu. Jogaram-se no chão e meteram a cara no chão. Essa é a posição mais adequada de quem encontra um Deus de verdade. A grandeza dele denuncia a minha pequenez. A santidade dele denuncia a minha pecaminosidade. A
perfeição dele denuncia a minha imperfeição. E o que é que eu faço? Me jogo de cara no chão e choro na presença dele e adoro. Isso é adoração. Agora, veja o cântico, o hino que eles cantavam. Isso aqui é hino que a gente precisa aprender. Olha o hino. Prostraram-se e cantavam. A primeira letra do hino, a primeira palavra da letra do hino é amém. Diga comigo, amém. Porque o hino tem 7 expressões que representam a plenitude da adoração. Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força, que eu quero juntar. Poder e força. O hino celestial começa com amém. Todo mundo pensa que amém é assim seja e diz que assim seja. Mas na verdade, queridos, amém é um acróstico. A junção de 3 palavras hebraicas, El, Melech e Neemã. El, que vem de Aleph. El Shaddai, Elohim, fala de Deus. Melech, rei. Neemã, verdade. Então todas as vezes que eu digo amém, eu estou dizendo Deus é rei fiel. A primeira expressão do cântico celestial é entender que Deus é rei e ele é fiel. Primeiro, ele é Deus, então ele tem que ser tudo na minha vida. Segundo, ele é rei, então ele tem que governar a minha vida. Terceiro, ele é fiel, então nenhuma das suas promessas cairão por terra. Agora ele é fiel a quê? Ele é fiel a ele e a palavra dele. Não confunda. Então, eu posso pecar à vontade aqui de ver que a Bíblia diz assim: ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Aí o contexto diz: aí se eu negar, ele me negará. Então ele não é fiel à minha fidelidade. Ele é fiel a ele mesmo, ao seu caráter imutável. E se eu sou infiel, eu vou arcar com as consequências da minha infidelidade. Está assim na Bíblia toda. Primeiro, amém. Segundo, louvor. Louvor. O que é louvor, pastor? Louvor não é só cantar. A palavra louvor, aqui no grego, é elogiar. Louvor é um estilo de vida. Não só se louva como se canta. É lógico que todo adorador canta, mas nem todo cantor adora. Louvor é uma vida que exalta a Deus. Depois ele vai dizer glória, que a palavra aqui é valor. Depois sabedoria, não existe um Deus sábio como o nosso. Ações de graça, eucaristia, gratidão, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus. Você já entendeu isso? Você entendeu que o teu Deus é rei fiel, verdadeiro? Você entendeu que você vive para o louvor da glória dele? Você entendeu que ele é digno de ser adorado e glorificado? Você entendeu que ele é a fonte da sabedoria? Você vive agradecendo a ele, você o honra com a sua vida e com as suas atitudes. Quando você faz isso, aí o poder dele e a força dele é desatado na sua vida. Porque o hino fecha com dizendo força e poder. Para quem é a força? É dele. De quem é o poder? É dele. E ele libera força e poder para quem? Para quem entende quem ele é, para quem o louva ou glorifica. Vive na sabedoria da sua palavra e é grato a ele. E aí, nós vamos para o 4º ponto, mostrar que tabernáculo é um tempo de descanso e de cuidado divino, irmãos. O versículo 15 diz assim: razão porque estão diante do trono e servem a Deus de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Cuidado divino. O anjo está dizendo, eles estão aí servindo de dia e noite, nunca mais eles vão passar tribulação, guerra, luta, calor. Calor representa as batalhas da vida. Nunca mais, sabe por quê? A sucá de Deus, o sucote, o tabernáculo de Deus estará estendido sobre ele. Isso fala de um Deus que no tempo de cansaço espiritual, mental, físico, emocional, traz descanso. Que no tempo de guerra, de calor, de tribulação, traz alento para a nossa alma.
Porque foi assim que ele fez com Israel no deserto, irmão. 40 anos. Deserto do Sinai. Mais de 40 graus de dia. Como é que o povo vai viver? Aí Deus vinha com a coluna de fogo. E o povo tinha refrigerar, dar ar-condicionado no deserto. De noite, mais de 0 graus, o povo vai morrer de frio. Aí Deus vinha com a coluna de fogo, lareira. Deus que gosta de conforto e que dá conforto e cuidado ao seu povo. O tabernáculo fala disso. Escute, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o tabernáculo de Deus, a sombra do Onipotente, descansará. Olha para o seu irmão, diga: aquieta a tua alma, meu irmão. Essa ansiedade está acabando com o teu sonho, com os teus neurônios, com a tua paz. Quem já viu preocupação resolver problema nenhum? Minha esposa, minha sogra, às vezes disse: você não se preocupa. Eu digo: não, eu quero terminar o meu dia com o juízo certo. Preocupação não tira o sono e não resolve. O que é preocupar? É se ocupar antes. Irmãos, se eu tenho um Deus que cuida de mim, que tudo provê, que tem maná do céu todo dia, que tem fonte no deserto, eu vou me preocupar com as coisas dele, e as minhas coisas ele se preocupa. E ele cuida. Amém? Como cuida? A Sucote faz isso. Fala disso, o descanso de Deus. Sabe por quê? Jesus veio para demonstrar isso. Você sabe que tabernáculo também fala da encarnação de Cristo. A Bíblia diz: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Esquenou, montou o seu tabernáculo. Jesus era o tabernáculo de Deus. E todo mundo aperreado, preocupado. Aí Roma vai acabar com Israel e tal. E Jesus tranquilo. Mas o que é que o senhor tem? Não. O verbo se fez carne e habitou. Eu sou o tabernáculo de Deus. Agora vocês querem descanso? Venham a mim, todos os vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham para debaixo da minha sombra, das minhas asas, e eu darei descanso a você. Você que está sem dormir de noite, você que está preocupado com esse marido, com esse filho, com esse problema, com essa dificuldade, com essa guerra. Hoje é dia de descanso. Tabernáculos é o descanso de Deus. O texto está dizendo: nunca mais dor, nunca mais lágrima, nunca mais sol, nunca mais calor, porque o Senhor estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Hoje nós estamos ensaiando o tabernáculo que se consumará eternamente. Deus cuida de nós, irmãos. Deus é um Deus que cuida. Em meio ao calor das lutas, a sombra fresca sob a sucada graça. Eu estava um dia numa guerra tão terrível, triste, sentado no meu sofá, porque pastor enxuga as lágrimas de todo mundo. Mas quem enxugará as lágrimas de pastor? O pastor ora por todos. Quem orará pelo pastor? O pastor conversa com todos e ouve a todos. Quem ouvirá o pastor e conversará com o pastor? O pastor trava as guerras de todos. Quem travará as guerras dos pastores? Eu estava sozinho, triste. Guerra. Meu Deus. Sentindo fraco? O senhor sente fraco, pastor? Eu sou ser humano igual a você. Corte esse braço, vai sair sangue. Eu vou no banheiro igual você vai todo dia. Eu tenho que comer 3 vezes por dia, não sei quem esteja jejuando. Entendeu? Eu tenho que dormir. Aí, pastor, por que o senhor não conta para ninguém? Eu não posso contar minhas guerras para você. Eu tenho que ajudar você a vencer as suas guerras. Mas eu estava naquela guerra. E aí, triste, sentado no sofá, as lágrimas começaram a descer. Quem me dera alguém ligar para mim agora, não é? Me dar uma palavra. Mas, irmãos, a gente tem que depender de Deus. Aí eu pensava que um anjo ia descer, um trovão ia explodir. Ou alguém ia ligar: eis que te digo, meu servo. Não. Eu estava assim. Aí peguei o celular. Nem abri. Quando eu olhei o celular, estava escrito lá: eu sei tudo sobre ti e as tuas lutas, e ainda eu te chamo de meu, porque Deus
cuida de nós, fala conosco. Muitas vezes não é no extraordinário, mas numa fala simples. Eu não estava procurando, irmão. Quando eu olhei assim, eu olhei de relance, a mensagem apareceu. Eu quero te dizer, Deus cuida de você, Deus lhe conhece, Ele conhece as tuas lutas, as tuas crises, as tuas tentações, os teus problemas, mas Ele ainda te chama dele, e Ele ainda te ajuda, te sustenta e te levanta. Você veio aqui nessa festa de tabernáculos para saber, Deus cuida de você. Ele é o tabernáculo, o açucar que te dá descanso. Tabernáculo, irmãos, é um tempo de fome saciada e sede dessedentada. Versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol cairá, nem ardor sobre ele. Eu vou passar esse ponto aqui, né? Deus saciou o povo de Israel no deserto e Deus alimentou-os. Mas o último ponto que eu quero falar aqui, né? É tabernáculo. É a estação da nossa alegria. Versículo 17 diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque não vai haver mais tristeza. Por que não vai haver tristeza? Porque a alegria se consumou e se completou. Agora, eles estão ensaiando o que vai acontecer 7 anos depois, quando Jesus descer, estabelecer a festa dos tabernáculos. E a linguagem de tabernáculos é 2 aqui: fonte das alegrias. Deus os apacentará para a fonte das águas da vida. A festa do tabernáculo era chamada festa das águas. E o Talmud diz assim, quem nunca viu a alegria da festa das águas, nunca viu alegria na vida. Então, em primeiro lugar, irmãos, quando vamos falar de alegria, e essa festa é uma festa alegre, daqui a pouco a gente vai cantar aqui, celebrar de novo, a gente tem que entender que a gente tem que se alegrar em primeiro lugar porque Cristo nasceu, porque tabernáculo fala do nascimento de Jesus. Jesus nasceu em 25 de dezembro, coisa nenhuma. Quem inventou isso foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Vai lá no documento da Igreja Católica, pergunte a qualquer padre sensato, teólogo, que ele vai dizer, não, o dia 25 era o dia do nascimento do sol. É uma festa cristianizada, mas era uma festa do solstício do inverno. E Jesus nasceu em que data? Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Como é que o senhor prova isso, pastor? Eu provo porque João Batista nasceu na Páscoa. João Batista, Isabel engravidou no 24º turno de Abias, quando o sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, ia oferecer o sacrifício. O 24º turno de Abias cai na Páscoa. A Páscoa cai entre março e abril. Jesus nasce 6 meses depois, está no texto de Lucas 1. João Batista é primo de Jesus, 6 meses mais velho. Aí você conta comigo, entre abril e maio. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Entre outubro e novembro. O que é que acontece? Qual é a festa que tem? A festa dos tabernáculos. Por isso, hoje nós estamos comemorando o verdadeiro Natal. Senhor, sem Papai Noel, sem velho barbudo, sem árvore de Natal e nada que não tem na Bíblia, estamos hoje celebrando o nascimento do Mashiach. Jesus nasceu e Ele é a alegria dos homens. Você vai ler o nascimento de Jesus, por exemplo, toda a linguagem de tabernáculo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ler aqui bem ligeirinho, para correr e terminar. Olha, capítulo 2. Olha o que os anjos diz. O anjo, porém, diz: não temas, eis que vos trago nova de grande alegria. Tabernáculo chamado estação da nossa alegria. Qual a maior alegria? O Salvador nasceu. Aí ele vai dizer assim, ó: encontrareis o menino numa manjedoura. A palavra aqui é sucote, sucar. Numa tenda. Numa tenda. Não, meu irmão, não, essa história é de um coxo. Isso é invenção. A manjedoura, o estábulo, eram tendas onde os animais estavam. Tem sucais, tendas armadas. Quer ver? Alegria. O menino estará envolto em faixas. Você sabe,
que na festa dos tabernáculos se acendiam 4 grandes menorais de 20 metros no pátio do templo. E você sabe que as vestes do sacerdote não podiam jogar fora. A veste do sacerdote tinha que ser usada no templo. E o que é que vai fazer então? Eles pegavam as vestes, formavam pavios e colocavam para acender as 4 grandes menorais de 20 metros que iluminava toda Jerusalém. Aí você chega no capítulo 7 de João, Jesus está na festa dos tabernáculos. No capítulo 8 ele está na festa dos tabernáculos, ele está na frente dos 4 menorais. E quando você chega no versículo 12, ele está olhando para aquele menorai e está dizendo assim: vocês não estão achando que esse menorai ilumina alguma coisa? Olhem para mim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, trará a luz da vida. Jesus é a festa dos tabernáculos, é a luz de tabernáculo que está nos trazendo iluminação sobre a verdade da sua palavra. Linguagem de tabernáculo, irmão. Agora, alegria da salvação. Porque, eu termino aqui, vamos ficar de pé todos. A alegria da salvação. Porque no último dia da festa de tabernáculos, a festa era chamada, o último dia era chamado grande dia, e era chamada o dia da alegria da Torá, em que eles iam se alegrar por causa da lei de Deus, da palavra de Deus. Então vocês já me ouviram aqui, todo ano eu prego isso. Existia um ritual muito curioso. Toda a Jerusalém se juntava ali, perto do templo, junto ao tanque de Siloé, e os sacerdotes, enquanto as dançarinas dançavam, balançando o remo de palmeira, os 2 sacerdotes com a comitiva de levitas, tocando flautas, né? Diz que o filho de Gamaliel dançava com várias tochas de fogo em volta lá, muito celebrando. E os 2 sacerdotes iam, um com um cântaro de ouro e outro com um cântaro de prata. Um trazia vinho e o outro ia recolher água do tanque de Siloé. E eles iam cantando a música de Isaías, capítulo 12. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Artilano ensinou, mas não aprenderam. É muito bonito o jeito que Artilano ensinou, né? Então eu vou inventar, todo ano eu invento essa música aqui. Vamos cantar, você já sabe comigo. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Me ajuda aí, senão eu vou pagar mica aqui. Vamos lá. Vós com alegria tirareis águas. Me ajuda aí, minha esposa. Alguém vai me ajudar? Eu vou precisar cantar aqui, inventar de ser cantor. Eu vou entrar nesse grupo de louvor, nesses dias aí também. Você levita, que é compositor e tudo. Todo ano é essa luta, meu Jesus, essa guerra. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis águas da salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Enquanto eles estão cantando, vão cantando baixinho aí. Eu vou falando aqui. Cantando bem baixinho, bem suavezinho. Vai, pode cantar. O sacerdote vai caminhando, vai cantando aí. O sacerdote vai caminhando em direção ao tanque de Siloé. O sacerdote com canto de ouro tira água. O outro com canto de prata, com vinho. E eles jogam em cima do altar, perto do tanque de Siloé. E eles estão cantando. Eles estão comemorando ali o Deus que mandou chuva para sustentá-los durante todo o ano. As colheitas. Mas eles estão lembrando de um episódio que aconteceu no deserto. Quando 3 milhões de pessoas chegaram para Moisés. E aí, Moisés, a gente vai morrer de sede, não tem água. E Moisés disse, meu Deus, e agora? Aí Deus disse, fala rocha, Moisés. Aí Moisés chegou para a pedra assim e disse, rocha, pedra,
verte água aí, senão esse povo me apedrejar, faça alguma coisa. Quando Moisés diz isso, a Bíblia diz que foi um rio de água, não foi um filete de água, um rio de água saiu da pedra. Eu me imagino aquele menino com balde, vem buscar água, quando bota chicotada de água, ele cai, e 3 milhões de pessoas bebem e são saciadas ali. E Paulo disse: aquela pedra era Cristo. Cristo estava simbolizado, tipificado naquela pedra. Quando Jesus vê aquele ritual, Jesus espera eles pararem de cantar um pouco, sobe no lugar mais alto assim, e de minha gente, vocês estão vendo ele celebrando aí essa fonte das águas. Isso fala da pedra que verteu água para matar a sede de Israel. Eu quero dizer para vocês, minha gente, essa pedra sou eu, e eu quero dizer a vocês, essas águas não matam sede de verdade, mas se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu interior. E esses rios da fonte da salvação é o rio do Espírito Santo. Então você tem que se alegrar, você tem que celebrar, porque tem um rio de salvação. Vós com alegria tirai as águas das fontes da salvação. Vós com alegria tirai as águas das fontes da oh, salvação. Deus, alegria de tabernáculo. Vós com alegria tirai as águas das fontes da salvação. Olhe para cá. Você não precisa mais de maconha, você não precisa mais de crack, você não precisa mais de prostituição, você não precisa de carnaval, você não precisa de 7 noites de festa de janeiro, você não precisa de São João. Você tem a fonte da alegria, o Espírito Santo, a alegria da sua salvação. Se você tem essa alegria, reaja, aplauda, glorifique ao que te salvou. Aleluia. Irmãos, em último lugar, tabernáculos aponta para a alegria da volta do rei. Olha, eles estão ensaiando aqui no capítulo 7, isso é um ensaio, porque aqui na terra a grande tribulação está acontecendo ainda. Aqui na terra 200 milhões de demônios estão soltos, demônio com rosto de mulher, com rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão e couraça de ferro. Aqui na terra úlceras estão estourando no corpo dos homens, e eles mordendo a língua, amaldiçoando a Deus. Aqui na terra, catástrofes estão caindo e eles estão saindo lá, porque estão celebrando. Mas daqui a pouco João disse, eles estão ensaiando. O menino é forte. Eles estão ensaiando, mas daqui a pouco, a partir daí, depois que as catástrofes da tribulação vêm, que no capítulo 16 o Armagedon acontece, Israel está acossado, houve aí um tratado de paz, mas a guerra para Israel depois volta, vai até a volta de Cristo. Mas quando Israel estiver acossado pelas forças do anticristo, e eles lá celebrando o tabernáculo, lá a boda do Cordeiro, Israel clamar, aí João disse, aí eu vi no capítulo 19, versículo 11, eu vi quando o Senhor... a festa parou. E alguém disse, Senhor, o que é? Não, parou a festa porque meus irmãos, os judeus, estão clamando lá. E o que é que o Senhor vai fazer? Vou vestir, tirar a roupa. E ele entra no camarim, tira a roupa de casamento. E vou vestir a roupa de guerra. E quando ele sai com a roupa de guerra. Na sua cabeça, vários diademas. Um dos nomes, ele é a palavra de Deus. Na sua boca, agora, a espada de guerra, na boca travada. No seu peito, fiel e verdadeiro. Na sua coxa direita, por cima do talite e do manto, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele não está montado no jumentinho, porque ele não é mais o cordeiro entrando em Jerusalém para ser sacrificado. João disse, eu estou vendo jumentinho não, eu estou vendo um cavalo branco. E aquele que vem é fiel, é poderoso, peleja com justiça. E ele vai descendo, e a igreja vai descendo com ele. Então ele destrói as forças do anticristo, prende Satanás, vai para Jerusalém, senta no trono, a glória de Deus enche a terra, como as águas cobrem o mar, e o tabernáculo se cumpre.
E agora todo mundo sobe para Jerusalém para celebrar o reinado de 1000 anos. Agora os animais ferozes perdem a ferocidade. O leão fica andando com uma ovelha, olhando para a ovelha, dizendo, não fosse no tempo do reinado do rei, que o rei estivesse reinando, você não ia sobrar. E a ovelha disse, pois é, o rei está reinando, eu agora ando com você, leão. A Bíblia diz, o menino mete a mão na cobra da cascavel, pega a cascavel, fica brincando assim, e a cascavel olhando para ele, se o rei não estivesse reinando, mas o rei está reinando. A Bíblia diz, quando ele senta no trono, uma onda de glória vem sobre a terra, sem ninguém orar. A Bíblia diz, os surdos começam a ouvir, os cegos começam a enxergar, os paralíticos começam a pular da cadeira de roda, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Foi embora a tristeza, foi embora a morte, foi embora a dor, foi embora a crise, foi embora o problema, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará entre os homens. Você acredita nisso? Isso não é uma história? Então vamos nos alegrar, vamos cantar, vamos celebrar aquele que virá um dia para reinar. A alegria do retorno do rei. O rei voltará para habitar com o seu povo. A festa final será quando o Cordeiro tabernacular definitivamente com os seus. Formoso ele é, aquele que vem, nome do Senhor, sua voz ecoa ao som de um trovão. Daquele que o mundo criou, tua glória preenche a terra e o céu. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, o verbo do início. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. Oh, rakatarabarabahaya. Charabarabaha soreketerebanarabarabaka. Tabernacular entre os seus, o verbo do início. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. Essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Equivalou.
as suas mãos e adore. Alegria da salvação. Alegria da salvação. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Oh Deus. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Para nada hora vem. Para nada hora vem. Para nada hora vem. Rasga os céus e desce. Para nada hora vem. Para nada hora vem. Para nada hora vem. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce, equibalou, equibalou, Equibalou. Oh Deus. Os campos estão prontos. Se abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no Nosso Deus. E que se abra os céus E o teu reino vem. a nossa fé está Oh Deus. o nosso Deus. Levante a sua voz. Que os céus fechados se abram. O Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. O teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Oh Rabadaha chorou de que te revereah charababa. Charabander he choroba katai. Che manaralaha chorobaba rakadarababa. Oh Deus. Dê um aplauso a Jesus.